Eu quero falar com vocês hoje sobre algo que já faz um tempo que Deus tem falado assim comigo e eu tenho meditado. E no ano retrasado assim foi algo também que ficou muito forte para mim. Enfim, então é uma síntese do que Deus vem falando comigo há algum tempo, tá bom? Vamos orar mais um pouco. Senhor, abre os nossos olhos como nós cantamos aqui, usa a minha vida, eu que estou falando hoje, mas eu oro para que você também abençoe os meus irmãos para ouvir, Senhor. Então, abençoa, Senhor, tanto quem fala, para falar com clareza, com simplicidade, com unção, e abençoa os meus irmãos para ouvir com entendimento, com clareza, com unção, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Bom, a gente estava cantando, eu estava pensando ali, né? A gente estava cantando Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E essa é uma verdade, né? Cristo é o máximo. É a coisa... Imagine que se Deus tivesse nos dado o céu, mas Ele tivesse dito assim, Jesus não, só o céu. Não valeria a pena, não valeria nada, né? Mas se Deus nos tivesse dado Jesus e não nos desse mais nada, então já seria suficiente. Então, Cristo é tudo, absolutamente tudo que Deus pode nos dar. Mas o contrário também é verdade. Cristo é tudo que nós podemos dar a Deus. Porque porque Jesus nos ensina a orar em nome de Jesus? Porque Cristo nos ensina a ir até o Pai no nome dEle? Porque Cristo é tudo que nós podemos oferecer a Deus. Cristo é a única coisa que nós podemos oferecer a Deus e então sermos aceitos diante de Deus. A nossa justiça não é aceita diante de Deus. As nossas boas obras não são nada perto de Deus. Mas quando nós vamos até Deus, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho aberto no corpo de Jesus, então nós temos acesso a Deus. Então, é verdade que Cristo é tudo que Deus pode nos dar, mas também é verdade que Cristo é tudo que nós podemos oferecer a Deus. Tudo. Né? Por isso que Cristo é a intercessão. Por isso que Cristo é o intermediário. Porque tudo passa por meio dele. Tudo que vem da parte de Deus passa por meio de Jesus. E tudo que nós podemos entregar a Deus também passa por Jesus. Né? Então, Cristo, essa intercessão. Bom, mas nem é sobre isso. Tem um pouco a ver com isso. Existem aspectos da vida cristã, vocês vão concordar comigo, que eles são aspectos, no melhor do termo aqui, que eu poderia encontrar nesse momento, que são aspectos negativos. Existem pontos da vida cristã que eles são negativos, no sentido de que a vida cristã requer de nós, né, ela nos convida, por exemplo, a negar a si mesmo e tomar a cruz e seguir Jesus. E isso envolve o quê? Renúncia, entrega e morte do eu, né, para seguir Jesus. A vida cristã envolve a abstinência, né, envolve o desprendimento, o descolamento do pecado. A vida cristã, então, ela envolve perseguição, né? Perseguição por causa da justiça. E isso aqui é muito importante, presta atenção.
A vida cristã envolve sofrimento por causa da justiça, perseguição por causa da justiça. Ou seja, o que é isso aqui? É quando, por eu escolher a justiça, a santidade, de alguma forma, na minha vida eu sou prejudicado. Então eu sou prejudicado porque eu perco amigos que são injustos e que praticam coisas injustas e eu não quero fazer as mesmas coisas que eles, então eu perco amizade. Eu posso perder emprego por causa da justiça, porque eu me nego a me envolver em algum tipo de corrupção, algum tipo de trabalho ilícito, e eu posso acabar perdendo o meu emprego por causa da justiça. Então isso faz parte da vida cristã, e nós somos convidados a isso, inclusive. Diante de situações como essa, nós somos convidados a ter fé em Deus, e escolher o caminho certo, escolher o caminho da justiça, e crer que Deus vai nos suprir, que Deus vai cuidar de nós, tá bom? Então, isso faz parte da vida cristã, e isso é um aspecto, digamos assim, negativo, não no sentido que seja ruim, mas é negativo no sentido de que exige uma perda da nossa parte, entende? E sofrer por causa da justiça é diferente de sofrer por causa de pecado. Então, se você sofre porque você escolhe uma conduta de santidade e de justiça, no nosso exemplo aqui do trabalho, então você está sofrendo por causa da justiça, você está sofrendo porque você prefere a sua comunhão com Deus do que o emprego, né? Do que a amizade dos homens, do que o dinheiro. Isso daí faz parte do sofrimento da vida cristã que todos nós somos convidados a abraçar. Mas se você está sofrendo no seu emprego porque você chega atrasado, porque você é um mau funcionário, você dá mau exemplo, isso não tem nada a ver com sofrimento cristão. Você está sofrendo porque você é um péssimo empregado, entendeu? Então é diferente, vamos separar as coisas aqui. Nem todo sofrimento que você passa na sua vida é por causa de Jesus e é por causa da justiça. Às vezes é só porque você está vacilando mesmo, você está pecando, entendeu? E nós somos chamados a sofrer. O apóstolo Pedro diz que se for para sofrermos, que nós não devemos sofrer por causa de pecados, mas nós devemos sofrer por causa da piedade, por causa da justiça. Enfim, entenderam isso? Tudo certo? Bom, então existem esses aspectos negativos da vida cristã, que tem a ver com isso que eu estou falando, renúncia, sofrimento, negar a si mesmo e tudo mais. São aspectos negativos, né? Mas nós podemos cair num erro, né? Nós podemos cair no erro de achar e de acreditar que a vida cristã, a totalidade da vida com Deus, ela se resume a esses aspectos negativos. Preste atenção em mim. Nós podemos errar ao acreditar que a vida cristã, ela se resume a esses aspectos negativos. E a verdade, eu sinto que a gente comete muito esse erro, né? A gente comete muito esse erro de acreditar que tudo na vida cristã tem a ver com estar a todo momento sofrimento, cabisbaixo, na luta, no deserto, na prova e tudo mais, tá? É um erro da nossa parte acreditar que a vida cristã também se resume a isso, tá? Envolve isso, mas não é só isso. Perceba que o apóstolo Paulo chama esses aspectos negativos da vida cristã de leves e momentâneas tribulações. Então perceba que esses aspectos negativos, eles têm prazo de validade, porque eles são momentâneos. Porque esses aspectos negativos da vida cristã, renúncia, morte para o ego, enfim, tudo que eu já falei até agora, eles são presentes na nossa vida hoje porque nós estamos do lado da eternidade em que o pecado habita e o mal habita. Nós estamos numa era que jaz no maligno. Então, por que nós somos convidados à renúncia, à morte do eu, a sofrer por causa do Evangelho, e por causa de Jesus e por causa da justiça? Por quê? Porque nós estamos rodeados
usando as palavras do profeta Isaías, nós somos homens de lábios impuros, morando ao redor de um povo de lábios impuros. Então nós somos convidados a abraçar esses aspectos negativos, mas preste atenção, essa não é a realidade toda, porque tudo isso é momentâneo, porque mesmo agora nós estamos aguardando da parte de Deus novos céus e nova terra, aonde habitam a justiça. Quando Cristo vier e a nova Jerusalém descer da parte de Deus, nós vamos habitar em um lugar aonde esses aspectos negativos da vida cristã já não serão mais necessários. Por quê? Porque nós já não habitaremos e já também não seremos um povo de lábios impuros. Nós não lidaremos mais com o pecado e com a injustiça. Então eu quero dizer para você que todo sofrimento, toda perseguição, toda luta, toda provação, ela é momentânea, ela é por enquanto, ela pertence a esse lado da eternidade. Quando Cristo vier, então Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais choro, e nós iremos provar então de uma nova realidade, onde o pecado e a injustiça já não habitam. Amém? Vocês ficaram felizes com isso ou não? Sim, gente? Acho que não. Parece que não. Com esse sim aí, parece que não. Então, o que eu quero falar para você hoje, eu quero mostrar para você hoje, e eu gostaria que o Espírito Santo, se possível, abrisse os seus olhos e o seu coração para entender hoje, é que o Evangelho, sim, é o Evangelho do Cristo crucificado. O Evangelho, sim, é o Evangelho do Cristo que padece, do Cristo que disse, é necessário que eu morra, é necessário que eu sofra. Sim, esse é o Evangelho, mas o apóstolo Paulo também diz que o Evangelho é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, é verdade, existem os aspectos negativos, mas existem as insondáveis riquezas de Cristo. Existe um aspecto que é maior, que envolve glória de Deus. Amém? Preste atenção, eu quero ler algumas passagens mostrando para vocês, irmãos, igrejas, em contextos diferentes dentro da Bíblia, que mesmo entre aqueles que estavam sofrendo, mostrar para vocês que na Bíblia, mesmo entre aqueles que estavam sofrendo, padecendo, abraçando esses aspectos negativos, mesmo entre esses irmãos, existia uma alegria e um prazer em Deus que sobrepunha todo o sofrimento e todas as circunstâncias que eles estavam vivendo. Eu quero mostrar para vocês isso. E, na verdade, esse prazer e essa alegria que esses irmãos estavam sentindo, na verdade, era o quê? Era a força que eles possuíam para suportar qualquer coisa. Por exemplo, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 5, verso 40. Atos 5, verso 40 e o 41. Vamos ler só o 41 mesmo? Não, o 40, vamos lá. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falasse no nome de Jesus
e os deixaram sair em liberdade. E aí você imagina, cara, eles foram açoitados, acho que agora eles vão desistir, eles devem ter saído de lá muito tristes, muito cabisbaixos, porque Deus abandonou eles e deixaram eles sofrerem, mas não é isso. O 41 diz o seguinte: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus, no caso. Vocês perceberam isso aqui? Vocês se imaginam nessa situação aqui? Então, os apóstolos foram intimados, eles foram interrogados, eles foram açoitados, gente, eles foram castigados, açoite é chicote, eles foram chicoteados, eles foram esbofeteados, espancados, enfim. E a Bíblia diz que eles saíram de lá alegres, provando alegria em Deus. Bom, vamos seguir. Preste atenção, eu não estou mostrando esses textos aqui, e é de verdade, no fundo do meu coração, não é para nos causar tristeza, tá bom? Apesar de que causa mesmo, que a gente olha e fala, caraca, eu sou um merda. Mas não é esse o intuito, eu estou mostrando esses textos para que a nossa fé cresça, e que juntos nós desejemos provar de alegria em prazer em Deus, como esses irmãos aqui. É esse o intuito. Hebreus capítulo 10, verso 34. Esses textos agora que a gente vai ler, eu vou esperar você, nos próximos a gente vai mais rápido para ganhar tempo. Hebreus capítulo 10, verso 34. Vocês, vamos lá, vamos do 32. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Vocês entenderam o que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler a respeito de uma igreja que estava em contexto de perseguição por causa da fé. Eles estavam sendo perseguidos simplesmente porque eles tinham fé em Jesus, porque eles criam em Jesus. Eles estavam sendo perseguidos e muitos deles foram presos. E eles demonstraram amor e compaixão com quem estava sendo perseguido e preso, ou seja, eles não abandonaram uns aos outros, mas além disso, eles suportaram. Cadê? Vocês alegremente eles suportaram o confisco dos seus próprios bens. O que isso significa aqui? Gente, isso aqui significa de uma igreja que estava perdendo casa, terra, propriedade, simplesmente porque eles seguiam Jesus. Você consegue imaginar? Você tem um carro, você tem uma moto. Vamos lá, talvez não, você tem o seu celular. Imagina se tomassem o seu celular pelo simples fato de você crer em Jesus. Isso já seria duro, né? Imagina agora a sua casa, o seu carro, seus bens. E a Bíblia diz que eles passaram por isso alegremente. Uau! O que é
que eles estavam provando em Deus, qual a beleza que eles estavam vendo em Jesus, em Deus, no Evangelho, que mesmo dentro desse contexto de perseguição, eles estavam alegres, eles estavam felizes. Esse aqui eu não vou te esperar para a gente ganhar tempo, mas anota aí, está em 1 Pedro, capítulo 1, do 6 ao 8. Nisso vocês exultam, embora agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Uau! Percebam mais uma vez aqui o contexto dessa igreja é um contexto de perseguição. Por um breve momento eles foram e seriam entristecidos, mas eles suportaram tudo com uma alegria indizível e gloriosa. Presta atenção, esse glorioso aqui revela que essa alegria não é uma alegria puramente carnal, do tipo que a gente sente quando, por exemplo, o nosso time ganha, e faz tempo que meu time não ganha, faz muito tempo. Aquele meme da tiazinha do Titanic, fazem 64 anos que meu time não ganha. Mas não é esse tipo de alegria, mas também ainda é uma alegria superior, por exemplo, a alegria que eu sentia ao ver a minha filha nascer, que aí já não é essa alegria tão banal assim do futebol, mas já é uma alegria muito superior. Agora imagine que essa alegria gloriosa aqui é uma alegria espiritual, que ainda está acima de ver a minha filha nascer. É uma alegria que é um dom do Espírito. Irmãos, a Bíblia diz, Isaías 61, que Jesus foi ungido com óleo de alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, coisas que nos fazem muito felizes. Você quer ver um crente feliz? Convide ele para comida e bebida. Coquinha gelada e macarrão com queijo domingo. E são coisas boas, mas preste atenção, eu quero que você entenda. O texto continua dizendo, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça. E essas coisas nós enfatizamos, mas o texto completa dizendo, e alegria no Espírito Santo. Então eu quero pregar e eu quero falar com você que existe uma alegria espiritual, existe uma alegria que vem do Espírito de Deus, existe uma alegria em servir Jesus, existe prazer em servir Jesus, gente. Nós precisamos descobrir isso. É o que esses irmãos desses textos que nós acabamos de ler estavam provando em Deus. Eles estavam satisfeitos em Deus, mesmo sendo perseguidos, mesmo tendo seus bens confiscados, mesmo sendo castigados, eles estavam provando alegria indizível e gloriosa. Eu quero provar isso, porque eu não quero, na minha realidade, eu não sei você, viver a minha vida longe disso aqui. Eu não estou sendo açoitado, os meus bens não estão sendo confiscados, ninguém está me batendo porque eu sirvo Jesus, mas parece que no meu dia e na minha experiência, eu nem sou tão alegre assim quanto esse povo aqui era, mas eu não quero viver assim. Eu quero provar uma alegria indizível e gloriosa em Jesus.
Deus nos criou para isso. Deus nos criou para sentir prazer, gente. Deus nos criou para isso. Presta atenção, um documento da igreja, quando a igreja passa pela reforma protestante, então as igrejas protestantes começam a se organizar, e eles começam a produzir documentos, e esses documentos são o quê? Eles são o resumo do que então aquela igreja acredita, crê, e o nome que se dá a isso é catecismo. E o catecismo menor de Westminster, inclusive os catecismos foram desenvolvidos para o ensino das crianças. Então ele é no formato de perguntas e respostas para que as crianças pudessem decorar facilmente. E o método foi tão bom, tão aprovado, a Igreja Católica no tempo tentou imitar, mas não deu muito certo, mas o das igrejas protestantes deu muito bom, e inclusive está uma dica aí para vocês que trabalham com as crianças, vocês poderiam estudar o catecismo da igreja. É muito importante, porque é muito simples, é didático, foi feito para as crianças e elas vão aprender o evangelho. Enfim, o catecismo, voltando, de Westminster diz o seguinte: a finalidade principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar de Deus para sempre, e sentir prazer em Deus para sempre. Você foi criado para isso. Você foi criado para ser satisfeito em Deus. Você foi criado para ter alegria indizível e gloriosa em Deus. É o propósito pelo qual você foi criado. Imagine, eu quero que você pense uma coisa. Deus poderia ter criado as coisas, Mateus, de um jeito que elas fossem simplesmente funcionais. Imagine se Deus criasse as coisas simplesmente pela função delas. Exemplo, estou com fome, e aí você fosse comer comida. E agora imagine que a comida não teria cheiro, sabor, textura. Imagine que seria tipo uma massa informe, incolor. E só isso. E só matasse a sua fome. E fosse só funcional. Comida é só isso, gente? É ou não? É, gente? Estão aqui? Não! Agora você imagine que Deus poderia ter criado apenas um tipo de alimento, que englobasse tudo e matasse a sua fome. Porque Deus decidiu criar as coisas só funcionais, elas só é para funcionar. Mas não foi assim que Deus criou. Deus criou comida com cheiro, textura, sabores diferentes. Imagine, Deus criou uma manga, Deus criou banana com cores, texturas, lixia. Deus criou os sabores, Deus criou as cores, Deus criou os cheiros, Deus criou as texturas, Deus criou. Por quê? Porque Deus quer que você tenha prazer, que você desfrute daquilo que Ele criou. E qual é a finalidade dele ter feito isso? Para que ao provar dessas coisas que Ele criou, você pudesse dar glórias a Ele e louvar Ele por meio da criação. Vocês entenderam isso? Deus poderia ter criado as coisas monótonas, branco e cinzas. Já parou para pensar que Deus poderia ter te dado visão e Ele poderia te dado uma visão branco e preto? Se as coisas fossem simplesmente para funcionar, você teria uma visão branco e preto. Mas Deus criou o vermelho, o rosa, o amarelo, o verde, o vermelho. Deus criou as cores. Imagine isso. Qual a razão de Deus criar oceanos, praias,
Montanhas, qual a razão do pôr do sol ser tão belo? É porque Deus deseja que você tenha prazer, que você encontre alegria nessas coisas, sim, mas que a partir disso você glorifique a Ele. Que você olhe para essas coisas e diga: uau, se esse pôr do sol é tão belo, imagine o rosto de Jesus brilhando como o sol ao meio-dia. Sensações. Deus poderia ter criado a terra com uma única temperatura linear, sem estações. Mas Ele criou calor, frio, outono. Deus nos criou para sentir prazer. Deus nos criou para conhecer beleza. Quando a Bíblia fala de beleza, olhe aqui para mim, não se distraia. Quando a Bíblia fala de beleza, a Bíblia está falando, e beleza na Bíblia envolve santidade, bondade, justiça, verdade. Tudo que é belo para a Bíblia tem a ver com verdade, bondade, justiça, santidade. E a verdade é que o pecado é que bagunça a nossa percepção do que é belo. É o pecado que bagunça a nossa percepção do que é prazer de verdade, do que é alegria de verdade. Essa é a denúncia de Deus para Jeremias. O meu povo cometeu 2 erros: abandonou-me, a fonte de água viva, a fonte de prazer, e cavou as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Nós fomos criados para encontrar alegria e prazer. Nós fomos criados para encontrar alegria e prazer em Deus. Mas o pecado muda, altera. O pecado nos deixa, no melhor termo que eu posso encontrar, o pecado nos torna burros. Nós trocamos o prazer em Deus por cisternas rachadas. O que são cisternas rachadas? Preste atenção, naquele tempo as pessoas precisavam armazenar água, eles armazenavam águas em cisternas, que eles perfuravam numa rocha ou na terra e cobria com uma argamassa impermeável para guardar água ali, água que fosse para uso diário. Não era igual hoje, você abre a torneira na sua casa e sai água, não era assim, não funcionava assim. E se não tem poço, precisa de cisterna. Mas os nossos prazeres, o prazer que o pecado oferece, é cisterna rachada, ou seja, não é impermeável, não pode armazenar água, não sustenta, não é durável. E é por isso que eu digo que o pecado nos deixa burro. Eu juro para você, eu percebo isso. Quanto mais a pessoa prova de Deus, mais inteligente ela costuma ficar. É verdade, eu juro. Quantos aqui, cara, é o testemunho de vários, é a minha experiência. Quando eu me converti, eu tive um encontro com Jesus, cara, sério, eu lembro de ser muito burro antes de conhecer Jesus. Não é que eu sou um gênio, mas comparando eu com eu vejo que eu melhorei muito. Gente, tem gente que aprende profissão depois de que se converte, aprende a ler. Enfim, vamos lá.
O pecado nos deixa burros, sabe por quê? Porque o prazer que vem do pecado, a alegria que vem do pecado, não é durável, é cisterna rachada, é passageiro, é vão, não mata a sede, mas gera morte, gera separação de Deus, gera destruição na sua família, gera destruição na sua vida. E o nosso pecado tem a ver com isso. Por trocar a beleza de Deus, e a alegria de Deus, e o prazer em Deus, pelo pecado, que não pode satisfazer, que não pode matar a sede da nossa alma. Eu já li essa frase para vocês, mas essa frase de Lewis é o que resume isso daqui. Somos facilmente satisfeitos demais. O nosso problema é que a gente se contenta com pouco, por isso que nós nos contentamos com o pecado. Somos como uma criança ignorante, que quer continuar fazendo tortinhas de lama numa favela, porque não consegue imaginar o que significa a oferta de umas férias à beira-mar. A gente prefere as tortinhas de lama do pecado, enquanto Deus está nos chamando para provar de verdadeiro prazer e verdadeira alegria nele. O nosso problema não é desejar demais. Talvez você diga, é que eu tenho muitos desejos em mim, e é difícil para mim, Daniel, suportar o pecado, é tanta vontade em mim, é tanto desejo em mim, e eu digo para você, o pecado está te iludindo. O seu problema não é desejar demais, o seu problema com o seu pecado não é desejar demais, o problema com o seu pecado é que você deseja de menos e você se contenta com ele, porque ele é muito pouco, muito pobre, perto da beleza, perto do prazer e da alegria que existe em Jesus e em Deus. E você deve estar olhando para mim e dizendo, então o que você me oferece? O que você pode, o que, Daniel, eu devo colocar no lugar do pecado? E eu digo para você, não é o que, mas é quem? É Jesus, meu irmão. Jesus é a beleza de Deus, Jesus é o prazer de Deus. Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Imagine que Jesus é o que você precisa. A Bíblia diz em Colossenses, vocês estão lendo Colossenses? A Bíblia diz em Colossenses 2:9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade, toda a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Eles são a comunidade do amor, a comunidade da verdade, a comunidade da justiça, a comunidade da beleza, e na pessoa do Cristo encarnado habita toda essa plenitude. Tudo o que você precisa para ser satisfeito está em Jesus.
Eu digo para você, você diz para si mesmo, é que se eu morasse em tal lugar eu seria mais feliz, é que se eu dirigisse determinado carro eu seria satisfeito, é que se eu tivesse o reconhecimento tal, é que se eu tivesse a cor de pele tal, é que se eu fosse mais magro, é que se eu fosse mais forte, é que se eu tivesse nascido em determinada família, se eu tivesse nascido em determinado país, eu seria mais feliz, eu seria mais realizado. Essa é uma mentira. O que você precisa é de Jesus. Você precisa olhar para aquele que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: o Filho é o resplendor da glória, o Filho é o resplendor das perfeições de Deus, o Filho é a exata expressão de quem Deus é, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O Filho, meus irmãos, é a radiação, a irradiação. Imagine um vulcão em erupção. Esse é o Filho em erupção da glória, da beleza, da santidade, do prazer de Deus. Não é à toa, é por isso, é porque Cristo é o resplendor da glória de Deus, que Ele pode dizer: venham a mim todos que têm sede, venham a mim todos os que têm fome, e vocês serão satisfeitos. É porque Ele é o resplendor de toda beleza, de toda glória, de toda satisfação, de toda alegria. Oh Deus, eu quero provar isso. Oh Jesus, Jesus. E o livro de Salmos nos ajuda. Eu quero ir rápido para a gente orar. E o livro de Salmos nos ajuda com expressões de alguém que provou em Deus, que provou de alegria, prazer em Deus. Esse eu quero que você abra. Abra em Salmos 63, verso 4 e 6. O pecado, cara, por que minha mente é assim, cara? Sabe o que é o pecado? O pecado, ele é sabor energético, mas não é energético, entendeu? Pegou? Sabor energético, mas não é energético. Hã? Por que minha mente funciona assim, cara? Tava tão sério. Sabor energético. Salmos 63. Oh. Olha qual é. Olha para a experiência de Davi, como o que Davi está vendo em Deus. Olha isso. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Como de rica e saborosa comida se farta a minha alma. Com lábios jubilosos, a minha boca te louva. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Uau! Sabe o que? Olha o que ele está dizendo. Deus, você para mim é como de uma comida saborosa. Eu tenho prazer. Eu consigo sentir o cheiro, a textura, o sabor, e a minha alma se farta em você. E aí ele fala: quando eu me deito, lembro de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Olhe para mim,
Não existe sensação melhor do que você ir dormir e saber que sobrou do almoço e da janta a sua comida favorita para o outro dia. Tem sensação melhor? Cara, não tem nada melhor do que você dormir com a consciência de que tem mais pudim na geladeira. Nada. Poucas coisas me deixam mais feliz na hora de dormir do que saber que ainda tem Coca-Cola na geladeira para amanhã. Uau, cara, eu fico tão feliz que de noite eu preciso acordar e dar uma bicadinha. Você precisa acordar de noite, sabe que você acorda de noite para ir beber água e quando você se vê, você está dando uma garfada no bolo? De madrugada? Uau, esse é Davi. Como de saborosa comida minha alma se farta, fico pensando em você nas vigílias da noite. É a certeza de que amanhã eu vou provar mais. Amanhã eu vou desfrutar mais um pouco. Cara, eu quero encontrar isso, cara. Eu quero encontrar esse prazer em Deus, de ir dormir na certeza de que eu provei dele hoje, mas amanhã tem mais. Uau, cara. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O Salmos 16:11 é esse que eu acabei de ler. Exclui da sua cabeça, eu quero que saia da sua cabeça a ideia de um cristianismo sem vida, sem alegria, sem prazer, sem beleza, de um cristianismo raso, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que à destra de Deus há alegria e prazer eterno. Lembra que eu falei da criação e que Deus criou as coisas com sabor, com cheiro? Isso não vai mudar. Quando Cristo vier e nós estivermos no milênio, eu digo para você, você vai comer uma manga, e a manga do milênio vai ser a manga mais gostosa que você vai comer na sua vida. Porque se já é bom hoje com a presença do pecado, porque o pecado afeta toda a criação, tá? Inclusive a natureza. Imagine a manga do milênio sem a presença do pecado. Imagine o pudim do milênio. Imagine a Coca-Cola do milênio. Imagine o prazer e a alegria que você vai provar em Deus no milênio. Mas eu quero dizer que existe hoje disponível para nós alegria e prazer em Jesus. Vamos lá. Colossenses, abre a sua Bíblia em Colossenses. Vocês estão lendo Colossenses? Abre Colossenses 3:16. Pode ser. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu
coração. Sabe como que a gente pode praticar isso que eu estou falando aqui para vocês? Fazendo a palavra de Deus habitar ricamente nos nossos corações. O problema, e não é um problema, obviamente, mas é que nós nos contentamos a simplesmente ler as Escrituras, decorar alguns versos, mas precisa mais que isso. Precisa habitar ricamente. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Como que você faz isso? Meditando nas Escrituras. E de forma resumida, ao que nós podemos comparar meditar nas Escrituras? Você pode comparar meditar nas Escrituras ao ato de mastigar. Sabe para que você mastiga? O ato de mastigar serve exatamente para o quê? Quanto mais triturado o alimento desce para o seu intestino, mais nutrientes daquele alimento o seu organismo consegue extrair. Mais você desfruta também do sabor do alimento. Se você só engole, você não desfruta sabor e você perde muitas das propriedades nutritivas daquele alimento. Então só ler por ler não serve para nada. Ou serve para muita pouca coisa. Eu não vou dizer que não serve para nada, é para pouca coisa. É preciso habitar ricamente, ou seja, mastigue a palavra de Deus. Como você faz isso? Você lê, obviamente. Você repete. Você ora em cima. Você passa o seu dia pensando nela. Durante o dia você volta, abre o seu celular e lê de novo. E você fica pensando profundamente. Um exemplo, você pega, por exemplo, o Salmos 23. Uma hora você vê que o Senhor é seu pastor, outra hora você vai perceber que Ele vai cuidar de você no vale, outra hora você vai ver que Ele te guiará a águas tranquilas, nuances. Você vai descobrindo a riqueza do texto e você vai desfrutando de tudo, de todos os nutrientes daquele texto. Isso é fazer a palavra de Deus habitar ricamente. Entendeu? É meditar. Medite nas Escrituras. Aí você ouve músicas que têm relação com aquela passagem. Dependendo, né, se for a tua realidade, você pode ler um livro sobre aquele assunto. Você está o quê? Aprofundando. Você ora sobre aquilo. Você pede para o Espírito te ajudar. É assim que se lê a Bíblia, tá? É assim. É com esse coração. Senhor, eu quero mais. Me revela mais. O Salmo 1. Feliz o homem. Nós estamos falando de felicidade, não é? Nós estamos falando de alegria. E o salmista diz: bem-aventurado, feliz, mais que feliz é o homem, que o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então, você quer praticar o que eu estou pregando aqui? Isso começa por meditar nas verdades de Deus revelada na sua palavra. É assim que começa, de forma prática. Você gosta de coisa prática, né? Porque você está vendo eu falar da beleza, da alegria, e você deve estar pensando assim: tá, Daniel, mas o que eu faço segunda? O que você faz segunda? Você começa a meditar nas Escrituras. Você faz isso segunda, você faz isso terça. Daniel, mas a minha vida é tão corrida e eu só tenho 30 minutos livre. Se você for fiel nesses 30 minutos, cara, a sua vida vai mudar.
Então, o texto continua: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então o resultado de habitar, da palavra de Deus habitar ricamente nos nossos corações, será cuidado mútuo, aconselhando uns aos outros, ensinando uns aos outros, será hinos, canções, salmos. É dessa maneira que você pratica a presença de Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado, fala assim: para praticar a presença de Deus, habite ricamente a palavra de Deus em seu coração, aconselhe uns aos outros, ensine, cante hinos, salmos, cânticos espirituais. Habitar ricamente em nossos corações não é uma realidade puramente individual, é coletivo. Nós precisamos, irmãos, não só de alguns, mas nós precisamos de uma comunidade, de uma igreja em que a palavra de Deus habita ricamente. E então nós teremos uma igreja satisfeita, uma igreja, como o apóstolo Pedro diz, com uma alegria indizível e gloriosa. Isso vai se expressar nas nossas orações, isso vai ter resultado nas nossas reuniões, isso vai ter resultado nos nossos aconselhamentos, no pastoreio, isso vai ter resultado prático no seu relacionamento, porque é o poder de Deus. Quanto mais você gasta tempo na presença de Deus, mais você é transformado por Ele. Mais. Preste atenção, não precisa abrir. No mesmo Salmos que nós lemos, das delícias eternas, do prazer eterno em Deus, no verso 3, o Salmo 16 diz o seguinte: quanto aos santos que estão na terra, eles são os notáveis, nos quais está todo o meu prazer. Olha o que o salmista está dizendo. O salmista está dizendo que ele tem prazer nos santos de Deus. E aqui é uma realidade. Se você quer encontrar prazer e alegria em Deus, você precisa andar com quem também quer prazer e alegria em Deus. Vocês que estão solteiros, pelo amor de Deus, não casem com quem não ama a Deus. Eu estou dizendo para você objetivamente, é pecado, é desobediência a Deus. Você precisa casar com quem deseja alegria e prazer em Deus. Casar com quem não quer a Deus vai levar você para o buraco. Eu vou repetir para você: o pecado te deixa burro, não faça isso. É melhor estar solteiro, provando de alegria e prazer em Deus, do que estar em um casamento e negociar a sua fé. Cara, então, esse ano, se você quer andar com Deus, olhe para mim. Não se distraia. Daniel, eu quero andar com Deus. Segunda-feira, o que eu tenho que fazer? Medita nas Escrituras. A segunda coisa, Daniel, procure
andar e estar em comunhão com quem também está procurando alegria e prazer em Deus. Que o seu prazer esteja na comunhão dos santos, que o seu prazer esteja na comunhão da igreja. Eu desconfio de todo cristão que não tem prazer na comunhão do corpo de Cristo. Esse ano eu quero te convidar, eu quero te propor isso. Faça aliança com amigos espirituais. A gente se organiza para tanta coisa. Junte-se, você, com seu amigo que também quer Deus, e diga: cara, vamos buscar Deus junto esse ano. Vamos ler a Bíblia juntos esse ano. Vamos jejuar juntos, vamos orar juntos. Vamos fortalecer uns aos outros juntos. Cara, vamos confessar pecado um para o outro. Vamos começar, você casado, começa a confessar pecado para sua esposa. Esposo, confesse seus pecados à sua esposa. Comecem a provar de Deus juntos. Nós vamos provar alegria em Deus, gente. Prazer em Deus. E de novo, o resultado vai ser visto no cuidado mútuo, nas orações, na gratidão. E ele fala o texto fala expressamente sobre cânticos espirituais, sobre orar em línguas. Se você ora em outras línguas, você precisa praticar isso, cara. Você não pode deixar isso morrer na sua realidade, no seu cotidiano. Não deixa. Ore em línguas. Durante o dia, ore em línguas. Gaste tempo orando enquanto você está fazendo as suas coisas. Gaste tempo orando. Pratique a presença de Deus. Esse é o caminho para a alegria e prazer em Jesus. Amém? Vamos orar? É sério. Isso que você tem que fazer segunda-feira. Você tem que começar a meditar nas Escrituras e você tem que ver quem são os seus amigos que vão buscar Deus com você esse ano, cara. Você precisa disso. Você precisa disso. Quem é a sua amiga? E aí pensando nas pessoas com quem você vai buscar Deus, é que você vai pensar nas pessoas com quem você não vai buscar Deus. Deus. Vamos orar um pouquinho. Eu quero talvez também orar por vocês. Você vem aqui, Caio, vamos praticar a presença de Deus um pouco. Oh Deus, fique de pé no seu lugar, não precisa apagar a luz, se desprende, coloca o seu coração em Jesus agora, coloca a sua atenção em Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. Outra dica para você meditar nas Escrituras, para você mastigar as Escrituras. No seu celular, no app do seu celular, tem 5 traduções diferentes. Então hoje você vai ler aquele texto na NVI, amanhã você vai ler na NAA, amanhã você vai ler na King James, e você vai percebendo as profundezas da palavra de Deus, as nuances, os detalhes. E isso vai te enriquecendo. Oh, Jesus. Como eu disse, meu desejo é encontrar o que aqueles irmãos ali, que
nós lemos no começo e encontraram, sabe? Não é olhar para eles e ficar condenado, mas é olhar para eles e dizer: eu quero provar isso. É olhar para Davi falando sobre Deus como uma comida saborosa e dizer: Senhor, eu quero provar de você como uma comida saborosa. Eu quero ter prazer em você. Eu quero ter alegria em você. Essa alegria é espiritual. E por ela ser espiritual, por ela vir como um dom do Espírito, uma dádiva do Espírito, ela vem, mesmo que nós estejamos nos momentos mais turbulentos da nossa vida, essa alegria vem, esse prazer em Deus vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Feche os seus olhos. Jesus disse: venha a mim, todos que têm sede venham a mim, todos que têm fome venham a mim. E vocês serão satisfeitos. Feche seus olhos, só escute o que eu estou dizendo. John Piper diz que Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Você quer viver uma vida para a glória de Deus? Você não vai conseguir isso pela força dos seus méritos. Você vai conseguir isso sendo satisfeito em Deus. É assim que nós glorificamos a Deus, sendo satisfeitos nele, encontrando alegria e prazer em Deus. Eu tenho descobrido na minha realidade e tenho visto o testemunho das Escrituras sobre essa verdade, que alegria e prazer em Deus é a arma mais poderosa contra o pecado. A minha disciplina é fraca, a minha força nem se fala, mas quanto mais eu estou satisfeito e alegre em Deus, mais eu consigo rejeitar o pecado. Esse é o caminho. Eu quero que você use a sua imaginação agora. E você veja agora Jesus te chamando para provar dele, para beber e comer de quem ele é. Jesus te chama. Se você ora em línguas, comece a orar em outras línguas. Se vieram salmos nos seus lábios, comece a declarar esses salmos. Se o Espírito te conduzir para uma oração, comece a liberar essa oração. Vamos deixar a coisa espontânea agora. Vamos entregar agora esse momento nas mãos do Espírito. Vamos lá.